Pessoal, eu acho que vai ser bem rápido, porque eu fiz baseado no Bertolucci, que já é bem resumidinho, né? E eu resolvi fazer a parte hoje de exame neurológico, com exceção dos nervos cranianos. Então vamos lá. Opa, pronto. O sumário da apresentação, né? Eu vou começar falando um pouco sobre a avaliação inicial e depois o exame neurológico em si, né? O estado mental, a força, os reflexos, as provas cerebelares, marcha e equilíbrio, sinais miniais e a sensibilidade. E quinta-feira a gente conversa sobre os nervos cranianos. O Bertolucci ele não traz essa sequência, ele traz as coisas meio embaralhadas, mas com base em alguns roteiros eu resolvi dar essa sequência. Ele diz que o exame neurológico sempre tem que ter uma sequência adaptada para cada situação e fica por isso mesmo. Então, a avaliação inicial é sempre aquela mesma coisa, a anamnese, a história clínica, né? A respeito da queixa, duração, a história da doença atual, o interrogatório dos diversos sintomas, a história patológica e a história familiar. E o exame geral, né, o exame físico geral, principalmente os sinais vitais, a pressão arterial sistêmica, frequência cardíaca, frequência respiratória, a temperatura e a glicemia capilar. E aí a gente entra de fato no exame físico neurológico, começando pela avaliação da consciência. A consciência tem dois atributos básicos para serem avaliados, que é o seu conteúdo e o seu nível. O conteúdo diz respeito às funções corticais superiores e o nível é o grau de responsividade ao ambiente. O conteúdo ele vai poder ser avaliado por alguns exames, alguns testes de estado mental. Um deles é o mini exame do estado mental e o nível é mais comumente avaliado pela escala Coma de Glasgow. O mini exame do estado mental ele é um instrumento de triagem, né? Ele possui uma pontuação de até 30, ele é literalmente um formulário que você vai respondendo junto com o paciente. O ponto de corte vai depender da escolaridade daquele paciente e ele tem, no máximo, a função de rastrear qual é a função cognitiva que precisa ser melhor investigada. E existem alguns autores que ressaltam o cuidado ao se tirar algumas conclusões desse exame, porque eles vão dizer que ele nem tem uma sensibilidade, nem tem uma especificidade tão boa. Então ele vai gerar alguns falsos positivos e também não vai identificar alguns déficits cognitivos que são mais focais. Se a gente for olhar no De Jong, o De Jong ele vai trazer alguns outros, né? Vários outros, inclusive com uma sensibilidade e especificidade maior, só que o mini-exame ele tem a vantagem de ser, ele já foi validado para a população brasileira, e nem todos os outros foram. A escala de Coma-Glasgow, né? Essa tabelinha compara a original com a atualização mais recente, né? A revisão mais recente, com abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e a reatividade pupilar, né? Que vai tirar aquele 0, 1 ou 2 pontinhos, fazendo com que a escala possa ir de 1 a 15, né? Isso aí todo mundo já conhece. O Bertolucci ele vai focar em algumas outras funções, ele vai dar o exemplo de distúrbios de algumas das outras funções em relação à linguagem, apraxia e agnosia. A linguagem ela vai ter dois tipos de distúrbios principais. Os distúrbios de articulação da fala, que é a disartria, né, quando a gente tem um distúrbio, e a anartria, quando a gente tem a ausência total de articulação da fala, e os distúrbios de linguagem, que são as disfasias, e a linguagem, quando a gente tem a disfasia, quando a gente tem distúrbios de linguagem, e a afasia, quando a gente não tem linguagem nenhuma. Um exemplo que eu gosto de imaginar para os distúrbios de articulação da fala é a miastenia graves, porque é um problema de placa neuromotora, então a gente sempre vai lembrar como sendo algo mais da articulação, mais do processo motor da fala. E a linguagem, os distúrbios de linguagem, as disfasias e afasias, eu gosto sempre de lembrar da afasia de Broca. A praxia, que é a dificuldade de realizar uma ação motora sempre voluntária e conhecida. O Bertolucci ele vai trazer alguns exemplos, né? A praxia ideativa, que é aquela incapacidade de você executar uma sequência inteira de atos. Você até consegue realizar um ou dois atos individualmente, mas você nunca consegue fazer uma sequência perfeita. A dispraxia de construção, quando o paciente não consegue copiar alguma forma geométrica. Inclusive, é um dos itens avaliados lá no mini exame do estado mental,
A gente pede para o paciente copiar um pentágono junto com um hexágono. Apraxia ideomotora, que é a incapacidade do paciente realizar um comando complexo, que geralmente a gente vai pedir para ele manusear algum tipo de objeto, fazer a imitação de algum movimento, ele não vai conseguir. E existem outras mais específicas, como, por exemplo, o paciente que só tem dificuldade de se vestir. A agnosia, que é a compreensão de estímulos externos, existem algumas específicas. A fonoagnosia, que é quando o paciente não consegue reconhecer vozes familiares. A estereoanestesia, quando ele, de olhos fechados, pega em objetos, mas pelo tato não consegue fazer o reconhecimento daqueles objetos. A autotopagnosia, quando o paciente não consegue dar nomes e reconhecer partes do seu próprio corpo. E a prosopoagnosia, quando ele não consegue fazer o reconhecimento de faces, ele não consegue fazer distinção. São alguns dos exemplos. E aí a gente passa para a avaliação do sistema muscular. Na avaliação do sistema muscular, a gente começa avaliando o trofismo, sempre classificando como uma atrofia, uma hipotrofia ou hipertrofia. A gente busca as fasciculações, que são aquelas contrações involuntárias. A miotonia, que é quando o músculo está com a dificuldade de relaxamento. E através da palpação a gente tenta avaliar o tônus do paciente, o tônus muscular do paciente. Sempre classificando como hipotonia, que vai ser quando a perda do tônus ela vai estar mais ligada com a etiologia do sistema nervoso periférico, muitas vezes a desnervação de um músculo. A hipertonia, que pode ser tanto extrapiramidal quanto piramidal, e a paratonia, que é uma resistência à movimentação passiva. Então, os músculos acabam se contraindo, mesmo quando aquela movimentação ela está sendo feita pelo avaliador. Existem alguns autores que vão dizer que a paratonia é uma forma de hipertonia. Aqui, os dois melhores exemplos da hipertonia extrapiramidal e da hipertonia piramidal. A extrapiramidal, o melhor exemplo é a doença de Parkinson, né, que vai ter o sinal da roda denteada. Enquanto a hipertonia piramidal, a gente vai ter a postura de Wernicke-Mann, que pode ser, por exemplo, consequência de um acidente vascular, onde a gente vai ter um predomínio dos músculos, um predomínio flexor nos membros superiores e um predomínio extensor nos membros inferiores. Aqui é o Medical Research Council 3, que é o teste, né, o instrumento que o Bertolucci vai recomendar para fazer a graduação da força muscular, e basicamente são 4 perguntas que a gente tem que fazer. Primeiro, se há contração, depois se essa contração ela gera movimento, se esse movimento vence a gravidade, e se vence a gravidade, se ele também consegue vencer alguma resistência imposta pelo avaliador. Então, se não existe contração, a graduação é 0. Se existe uma contração, mas o paciente não consegue fazer nenhum movimento, mas a contração é visível, o grau é 1. Se ele consegue contrair, fazer um movimento, mas esse movimento ele é lateralizado, ele não consegue vencer a gravidade, o grau é 2. Se ele consegue vencer a gravidade, mas não consegue vender uma resistência que o avaliador está impondo, o grau é 3. Se ele consegue vencer a gravidade, vencer uma resistência, mas mesmo assim ele tem queixa de perda muscular, o grau é 4. E o grau 5 vai ser a força muscular normal. Os padrões para a gente caracterizar, principalmente em relação à localização, proximal ou distal, e a paresia é aquela perda parcial, enquanto a plegia é aquela perda completa, que podem ser acompanhados dos prefixos, né? Mono, para, tri ou M. Mono quando for uma paresia ou plegia de apenas um membro, para quando for dos membros inferiores, tri quando for de 3 membros e M quando é uma das metades do corpo. Aqui algumas manobras que aumentam a sensibilidade da avaliação da perda de força muscular. Então, essa manobra é conhecida como a manobra de Mingazzini, que a gente pede para o paciente fazer a extensão dos braços, né? Manter os braços estendidos para frente, e a gente pode encontrar algumas coisas. Um dos braços pode cair, né, unilateralmente, pode ocorrer uma flexão dos dedos. Esse conjunto entre esses dois sinais caracteriza o sinal de Mingazzini, e também pode ocorrer a pronação unilateral, caracterizando o sinal de Barré. Existem também essas mesmas manobras, a manobra de Mingazzini e a manobra de Barré para os membros inferiores.
né? O Mingazine para membro inferior, a gente pede para que o paciente faça esse posicionamento das pernas em 90 graus, e a gente vai observar se uma das pernas vai cair, apresentando um déficit dos músculos anteriores da coxa, ou se uma das coxas vai cair, o que indica um déficit do músculo psoas. A manobra de Barré para os músculos, para os membros inferiores, vai ser semelhante, só que o paciente vai estar em decúbito ventral, vai fazer o mesmo ângulo de 90 graus e a gente vai ver se uma das pernas vai cair, o que vai evidenciar um déficit da musculatura flexora da perna. Os reflexos, né? Primeiro, em relação à avaliação dos reflexos, a gente sempre vai ter que identificar se ele está presente ou ausente. A simetria, sempre fazer dos dois lados, né, para comparar os dois lados. E avaliar a área reflexógena, porque a hiperreflexia ela é caracterizada justamente pelo aumento da área que está estimulando aquele reflexo, né? Os reflexos vão poder ser divididos em superficiais profundos e a gente vai ver também alguns patológicos que são mais comuns. Os reflexos superficiais, dois dos mais importantes são o cutâneo abdominal e o cutâneo plantar, né? E os reflexos superficiais eles vão ser úteis para diferenciar se uma determinada hiperreflexia ela é fisiológica ou se ela é patológica. Então, a crise de ansiedade pode gerar uma hiperreflexia em que esses reflexos superficiais eles vão estar presentes, né? Eles são fisiológicos. Em condições patológicas, como uma síndrome de liberação piramidal, esses reflexos vão estar ausentes. No reflexo cutâneo abdominal, a gente vai fazer esse movimento pelo abdômen do paciente sempre em direção ao umbigo e quando houver uma contração reflexa desse abdômen, o umbigo sempre vai, a cicatriz umbilical sempre vai direcionar para aquele movimento que a gente está fazendo. O cutâneo plantar, a gente vai fazer o movimento a partir do calcanhar do paciente, fazendo a espécie de L, né, terminando no hálux, próximo ao hálux, e a gente espera que haja uma flexão, né? Os reflexos profundos, eu coloquei aqui só alguns, né? O biceptal, que a gente vai realizar no tendão do bíceps, o triceptal e o reflexo patelar. Sempre que a gente tiver, né, a tendência é que uma lesão do neurônio motor inferior diminua esses reflexos e uma lesão do neurônio motor superior cause o aumento desses reflexos. Esses reflexos fiquem mais vivos. Alguns reflexos patológicos, né? O sinal de Hoffmann, a gente vai pegar o dedo do paciente e vai pinçar esse dedo e se esse sinal for positivo, os outros dedos vão fazer uma flexão. E o sinal de Babinski é o reflexo cutâneo patelar, só que ao contrário. Ao invés da gente observar uma flexão, a gente vai observar uma extensão desses dedos. Ambos os sinais positivos indicam para uma síndrome de liberação piramidal. Alguns sinais de liberação frontal, né, o reflexo palmo-mentoniano, a gente vai fazer um movimento sobre a região tenar da mão do paciente e a gente vai observar uma contração do músculo do queixo desse paciente. Opa! E outro reflexo são os reflexos axiais da face, um exemplo é o reflexo gabelar, que a gente faz a percussão aqui na linha média, né, mais ou menos na glabela do paciente, e a gente observa que ele vai fechar os olhos. Esses dois sinais são exemplos de sinais de liberação frontal, que indica sempre um comprometimento difuso, né, um comprometimento encefálico difuso, como por exemplo numa síndrome degenerativa demencial. As provas cerebelares, né? Um dos exemplos é a prova Index-Nariz, e alguns dos achados que a gente vai ter a partir dessa prova é a dissinergia, que é quando os movimentos, né, aquele movimento do paciente colocando o dedo para o nariz, ele vai ser muito decomposto, ele não consegue fazer um movimento fluido. A dismetria, quando o paciente não consegue fazer o julgamento da distância corretamente, a gente vai poder identificar tremores nos pacientes. O erro apenas com o olho fechado tende a indicar um problema de propriocepção e não um problema cerebelar. O problema cerebelar ele vai ocasionar o erro tanto com o olho aberto quanto com o olho fechado. A gente faz testes de movimentos opostos. Caso os movimentos opostos estejam falhando, a gente tem o achado da disdiadocinesia. E a gente também pode encontrar movimentos oculares extrínsecos, como o nistagmo. Então, aqui é um dos exemplos de como a gente pode fazer
o teste dos movimentos opostos, a gente pede para o paciente ficar batendo na coxa com a mão, com a palma da mão e outra hora com o dorso da mão e fazer isso cada vez mais rápido, dos dois lados. Um movimento de precisão da mão, pedir para o paciente ficar juntando o indicador com o polegar de forma cada vez mais rápida, e o teste do index naso, né? A gente pede para o paciente colocar o indicador no nariz e no dedo do paciente e fazer esse movimento de ida e vinda repetidas vezes, cada vez mais rápido também. Sempre lembrando de fazer com os olhos abertos e com os olhos fechados. A prova calcanhar-joelho, a gente vai pedir para que o paciente coloque o calcanhar no joelho e faça o deslizamento da perna até o final e volte, tanto de um lado quanto do outro, né? Sempre tentando fazer esse movimento retilíneo. Aqui é a análise do rebote de Holmes, que a gente vai testar a capacidade de parar o movimento do paciente. A gente vai fazer uma força para que o paciente... a gente vai pedir para que o paciente faça força para fletir o braço, a gente vai fazer uma resistência e depois a gente vai soltar o braço repentinamente e ver se o paciente consegue fazer esse movimento de parada. Inclusive, é ideal que a gente esteja com a outra mão, por exemplo, protegendo o paciente. A gente pode fazer isso para que o paciente não acabe atingindo a própria face. Marcha equilíbrio, eu vou falar sobre os tipos de marcha primeiramente. A marcha ceifante. A marcha ceifante é aquela marcha decorrente de comprometimento piramidal contralateral, em que a gente vai ter um predomínio extensivo extensor dos membros inferiores, de forma que esse paciente não vai conseguir fletir uma das pernas. E aí ele vai sempre fazer esse movimento em meia-lua e por isso dá o nome de marcha ceifante, né? Que parece uma foice. A marcha táxica, que é aquela marcha caracterizada pelo alargamento da base, com perda de equilíbrio, e pode ser uma consequência de comprometimento cerebelar ou proprioceptivo, né? E a gente sempre faz o teste da piora dos olhos fechados ou abertos, né? A piora com os olhos fechados tende a ser uma etiologia proprioceptiva e não cerebelar. A marcha parkinsoniana, né, que é caracterizado por rigidez, a bradicinesia, né, que é a lentidão de movimentos voluntários, e a atitude sempre em bloco, né, parada, com o corpo inclinado. Outros achados na anamnese, que também não vão caracterizar padrões de marcha, mas são importantes, é dificuldade para subir em escadas, dificuldade para levantar da cadeira, dificuldade para andar nas pontas dos pés, e o sinal de Gowers. O sinal de Gowers é caracterizado com o paciente agachado e quando ele vai se levantar, ele sempre tem que fazer uma escalação do seu próprio corpo. Ele sempre tem que escalar o seu próprio corpo. Então, ele vai colocar as mãos nas pernas para ele poder subir. É um sinal muito clássico da distrofia de Duchenne e indica, né, resultado da fraqueza dos músculos proximais dos membros inferiores. O equilíbrio estático vai poder ser avaliado pelo teste de Romberg. A gente vai pedir para que o paciente junte seus pés, né, os braços colados ao corpo, 15 segundos com olhos abertos e 15 segundos com olhos fechados, sempre seguindo o mesmo raciocínio. Se o paciente se desequilibrar com os olhos fechados, vai ser uma evidência a mais para um possível problema proprioceptor, né, uma ataxia sensorial. Sinais meníngeos e sinais radiculares. Os sinais meníngeos eles vão ser muito importantes na emergência, porque eles vão ser indicativos de uma possível meningite ou uma hemorragia subaracnoide, né? E são três principais: a rigidez de nuca, o sinal de Kernig e o sinal de Brudzinski, faltou um S. E os sinais radiculares, que são sinais de comprometimento das raízes nervosas. A rigidez da nuca, a gente vai fazer um movimento passivo de flexão do pescoço do paciente e o paciente vai exibir uma resistência, né? Ele vai exibir dor, algumas das vezes. O sinal de Brudzinski é quando a gente faz essa flexão passiva e involuntariamente o paciente faz essa flexão de joelhos e da cintura, né? Do quadril. O sinal de Kernig, a gente faz essa posição de 90 graus com a perna do paciente e faz a extensão do joelho do paciente. O paciente também vai referir dor, muitas vezes ele pode fazer
a flexão involuntária do pescoço. Os sinais radiculares nós temos principalmente o sinal de Laseg, que é essa extensão passiva, né, da perna do paciente. A gente faz essa extensão até um momento em que o paciente começa a sentir dor. Quando o paciente começa a sentir dor, a gente para nesse limite e faz a extensão agora do dorso. E com essa extensão do dorso do pé do paciente, a gente pergunta se ele está ou não sentindo dor. O sinal de Bickel vai ser essa abdução do braço com extensão e a gente vai fazer uma retropulsão. O paciente também vai referir dor e ele acaba indicando um possível acometimento das raízes cervicais desse paciente. O sinal de Laseg é um indicativo de pressionamento, por exemplo, do nervo ciático. A sensibilidade, por fim, para terminar, subjetiva e objetiva, né? A subjetiva a gente vai fazer a análise pela anamnese, sempre perguntando a natureza, a frequência, a duração, o modo de aparecimento daqueles sintomas, que pode ser uma dor ou sintomas autonômicos. Enquanto a sensibilidade objetiva, a gente vai dividi-la em superficial e profunda, enquanto a sensibilidade superficial é aquela ligada ao tato, à dor e à temperatura. Sensibilidade profunda é aquela ligada à vibração, à pressão, à propriocepção e também à dor. A temperatura a gente pode fazer aquele exame do algodão, por exemplo, o algodão molhado com água mais fria ou com água mais morna. Na vibração a gente vai utilizar muitas vezes o diapasão. A pressão sempre utilizando alguma caneta que possua uma borda romba e uma borda fina para a gente poder avaliar essa sensibilidade. E é basicamente isso, gente.